Boa noite, sou o Tata Dinquince, da nação de Omolocô, Ailton Bruno Messias. Mucuyu para quem é de Mucuyu, Colofé para quem é de Colofé, Axé para quem é de Axé, a bênção a todos. Eu venho aqui a agradecer a Lei Valdebrande pela oportunidade de estar nos auxiliando nesse momento crítico que temos passado, todos nós da cultura de matriz africana. Enfrentamos muitos problemas, muitas dificuldades ao longo desses 2 anos que se dispendiou, que nossas atividades foram encerradas. Venho aqui essa noite para contar a vocês um pouco da minha trajetória, um pouco da minha história, o meu período que eu estou na nossa cultura de matriz africana, na nação de Omolocô. Como eu disse, sou Ailton Bruno Messias, filho de Xangô Aganju com Iemanjá Sobailê. Sou oriundo da nação de Omolocô, filho do Tata Dinquince Elmo Rocha. Sou neto do Antônio Camelo Queoroquê, bisneto do Tancredo da Silva Pinto. A nossa tradição da nação de Omolocô, eu conheci a nação nos meados do ano de 1984. Eu ainda era um rapaz, jovem. Minha formação sempre foi espiritualista. Fui batizado no centro espírita kardecista e aos 13 anos conheci a cultura de matriz africana na nação de Omolocô, na pessoa de nosso Tata Dinquince Elmo Rocha, onde me identifiquei muito. Quando eu senti toda aquela energia dos terreiros, dos tambores tocando, das mulheres dançando, dos cânticos aos orixás, das evocações, eu senti que aquilo tinha algo que me chamava dentro de mim, da minha ancestralidade. Partindo desse princípio, foi muito difícil, né? Porque sempre que a gente enfrenta uma novidade, uma parte nova da nossa vida, a gente enfrenta vários problemas sociais. E nessa época era muito difícil, né, quando se falava que se ia para o candomblé, para a matriz africana, o pessoal tinha muito preconceito, muitas coisas que eram erradas. E foi difícil a introdução desse pensamento na mentalidade da minha família. Mas com a ajuda do meu tata, do Elmo Rocha, meu pai, meu zelador, eu consegui introduzir e mostrar o que era o candomblé, qual é a origem, quais são os princípios, a verdadeira história e ideologia da nação de Omolocô. A nação de Omolocô é uma nação de candomblé que às vezes é muito preconceituada, porque o pessoal fala que é uma umbandomblé, né? Uma mistura do candomblé com umbanda. E na verdade não, nós somos uma nação que cultua a linha de Salauim. Essa linha de Salauim, que é muito parecida com a Umbanda, onde a gente cultua os pretos velhos, os caboclos, os herês, os boiadeiros, os marinheiros, né? E temos a nossa linha dos orixás, que são os nossos inquinces, onde a gente contém o nosso panteão, conforme o candomblé também das outras nações. Então a nossa nação, ela vem do Lundas e Quioucos, é uma nação africana, né, que veio para o Brasil, onde se formou a nação de Omolocô. Bom, a Lei Valdebrande veio nos ajudar muito nesse momento que passamos essas dificuldades, porque a nossa casa, o Abaçá de Xangô Aganju, o Centro Espírita Pai João da Cachoeira, de culto afros brasileiros, situado no bairro Goiânia 2, em Goiânia, Goiás, fica a Alameda das Buganvilhas, esquina com Rua dos Cravos, quadra 56, lote 5. Nossos trabalhos semanais, nós tínhamos 2 trabalhos durante toda a semana, um na terça e outro na sexta, foram interrompidos durante essa pandemia. Devido ao afastamento, à dificuldade que a gente estava tendo, nós tivemos que encerrar os trabalhos pelo contingente, os materiais litúrgicos, tudo muito caro, muito difícil a gente estar trabalhando nessa pandemia. E nós com esse prazo dos 2 anos, a gente encerrou os trabalhos. Viemos retornar agora, o ano passado, esporadicamente, uma vez a cada 15 dias, uma vez a cada semana, retomando lentamente, progressivamente os nossos trabalhos,
para que a gente consiga voltar à nossa metodologia de trabalho, os nossos trabalhos, os nossos projetos culturais, as nossas aulas de danças, de aprendizado, os nossos ensinamentos da nossa árvore genealógica dos nossos orixás. É muito difícil, assim, às vezes, as pessoas que não conhecem, nem não sabem da nossa tradição, entender um pouco da nossa raiz. A Omolocô, ela é muito conhecida, mais fundamentada pelo nosso tata, Antônio Pereira Camelo, que foi um dos percussores da nossa nação, que é o meu avô de santo em Belo Horizonte. O Tancredo da Silva Pinto foi o grande responsável por trazer essa nação para o Brasil, para o estado do Rio de Janeiro, para Minas Gerais. Ele foi o fundador de várias, falhou o nome agora, federações de candomblé e de umbanda no Brasil. Ele foi um grande percursor da nossa religião. Ele trouxe a bandeira da Omolocô em primeira mão para o nosso país, trouxe a bandeira diretamente da África para o Brasil. Essa bandeira fica no Palácio Encantado dos Bacuros também. Então, assim, nós passamos por grandes dificuldades. O nosso culto é um culto ligado às pessoas, à humanidade, à natureza. Nós temos os nossos trabalhos de orixás, para que a gente se torne assim, vamos falar, o que é um tata de inquince da nação, né, no meu cargo. Para se tornar um tata de inquince, a gente tem a nossa iniciação. A minha iniciação foi dada no dia 3/8/1990, no Abaçá de Alamburu e Yansangue Unitá, que esse ainda se residia, a sede dele era ainda no Crimeia Leste, em Goiânia, Goiás. Se faz a primeira iniciação, o primeiro rito sagrado, né, se deita para o seu orixá e sequentemente você faz mais 7 obrigações. Essas 7 obrigações que você faz nos seus rituais, você vai pegar o seu decá. O que é o decá? O decá você vai ser o pai pequeno da casa. Você vai já poder ter filhos de santo, abrir uma roça de santo sob a supervisão do seu tata de inquince. Sempre a gente tem uma tradição que os primeiros 7 filhos do tata de inquince, Obomim, né, que ele é um tata Obomim em formação, que ainda não pupui a língua de Zambi, os 7 primeiros filhos têm a supervisão do seu pai. Então, ele vai ter, os primeiros iniciados da casa, ele vai ter um pai e um segundo pai, um avô como parte de pai. Por quê? Para orientação nos barcos, para orientação no terreiro, para ajudar na orientação de todos os fundamentos. Porque pela tradição das nossas matrizes africanas, do candomblé, né, são mais horacias, então são os ensinamentos são passados via orais, né? Então precisa de um acompanhamento nas orações, nos engorogis, nos engorossis, nos banhos, no amaci, em todas as formas do nosso axé, do nosso segredo, do nosso ori axé. Bom, depois desses 7 anos você vai fazer mais 14 obrigações. Essas 14 obrigações é para você fechar seu ciclo dos seus orixás, dos seus inquince. Na 21ª obrigação, vai se tocar o seu viexê, onde vai ser consagrado a tata de inquince, onde você vai poder ter sua casa realmente, vai poder determinar os cargos da sua casa, montar todos os fundamentos, o oriaxé de todas as pessoas. Bom, dentro da nação de Omolocô, a hierarquia é da seguinte maneira: tata de inquince, né, um homem, mameta de inquince, a mulher, os ogãs, né, sempre homens, as macotas, né, mulheres, que são aquelas que cuidam da sala, cuidam do orixá, né? Aí tem os iaôs, que são as mulheres que se deitam para o orixá, e os abaús, que são os homens que se deitam para o orixá.
os iniciados, né, que são arborizados. Então, essa é a ordem hierárquica da nação de Omolocô. Bom, da minha família. Minha esposa também, a minha esposa Elisandra Regina Cícera Rosa, filha de Ogum Megê em Assangunitá, também iniciada na nação de Omolocô, me ajuda também nos nossos trabalhos filantrópicos da nossa casa, nos nossos trabalhos culturais, nas partes das músicas, dos cânticos, da interação com o público. Então, assim, a nossa família toda, ela se veste ao orixá, ela serve ao orixá. Nossos filhos, nossos amigos. Nossa casa vem desenvolvendo esse trabalho desde 89, quando nós abrimos nosso terreiro. Como eu falei no início do vídeo, é muito difícil, a gente passa por muito problema, às vezes até a gente conseguir mostrar o que realmente o candomblé quer trazer à sociedade, desmistificar muito a forma de ação de pessoas que às vezes usam o nome da religião para aproveitar, para tirar dinheiro, como em todas as religiões tem, né? É difícil a gente levar. Quando a gente consegue mostrar isso aí, a gente tem um público muito cativo, um público muito assíduo, às vezes um público muito sofrido, que depende de muita ajuda, de muito conhecimento, de muito esclarecimento. Porque muitas pessoas vêm procurar os nossos cultos, né? O nosso culto de matriz africana, quando já passou por muitas casas, já foi em vários médicos, já chegaram a ir ao fundo do poço. Aí fala, não, eu vou ter que ir lá naquela casa onde o pessoal canta, dança, que me falaram que lá eles fazem cura, talvez meu milagre está lá. A pessoa vai sempre ressabiada, às vezes temerosa, né? Porque escuta tanto falar em mal de nossa religião, associa nossa religião ao demônio, a coisas ruins. E quando ela chega lá, ela vê outro universo. A nossa religião não existe demônio. A nossa religião é a única religião que não tem demônio, que não tem o diabo que tanto é pregado em outras religiões. A nossa religião é a natureza, a gente ensina sobre as matas, sobre o poder das folhas, sobre a cura que elas traz, sobre o equilíbrio energético de cada pessoa, sobre a harmonização entre a pessoa e o sagrado, sobre a purificação do seu karma. Então, quando as pessoas chegam nesse universo e conseguem entender a grandeza desse assunto, a pessoa muda seu modo de vista. Ela passa a enxergar a nossa religião de outra maneira, de outras formas. E a nossa religião passa a ganhar mais conceitos. Mas até que a gente chega nessa fase de aceitação, essa fase de que a pessoa abre o coração, vem muito sofrimento, às vezes a pessoa vem com o coração muito fechado, as pessoas chegam na casa com uma impressão errônea da nossa religião. A nossa religião, ela é uma das que mais preserva a natureza, se não é a que mais preserva, pois sem folhas, sem as matas, sem os animais, não tem o candomblé. O candomblé só existe por causa das folhas. Tanto é que muitas nações, né, muitas religiões estão passando dificuldade devido à falta das folhas, das águas, das cachoeiras, da mata ciliar, porque isso tudo faz parte do candomblé. Sem a natureza, o candomblé não existe, o candomblé não consegue ter força. O Inquince precisa do reino mineral, do reino vegetal, do reino animal, para que a gente consiga montar o nosso ciclo mágico, para evocar os nossos candomblés. Os nossos Inquinces, corrijo. Bom, meus amigos, a nossa casa, nós costumamos fazer a nossa festa de Xangô, né? Eu sou filho de Xangô, Xangô Aganju, Iemanjá Sobalei, como eu falei. Nós temos tradições de tocar nossos rituais, nossos xirês, as festas de orixás, onde a gente faz evocações com músicas, com cânticos, para que o Inquince, né, se manifeste, traga o seu reino, traga a cura, traga a bonança, traga o equilíbrio, nos mostre também um pouco do seu reinado, né?
e que nos abençoe em nossa casa. Nossos trabalhos geralmente são dia de terça-feira, né? E dia de sexta-feira, sempre começando às 20 horas, encerrando às 22 horas. O público nessa pandemia ficou bem seleto, né? Depois que a gente retomou os trabalhos, a gente está trabalhando sempre dentro das normas sanitárias de distanciamento, tentando manter o mais distante possível o pessoal, né? Nas nossas festas. Porque o candomblé é uma família, é uma grande família. Tem um ditado que a gente fala entre as nossas rodas, que quem vai na casa de candomblé não sai sem se alimentar, sem comer. Então, uma tradição muito grande do candomblé é a comida, é a cozinha, onde é sagrado, onde se faz o amalá, né, dos orixás, as comidas dos orixás, as comidas também para servir ao público. Então, assim, tem todo um trabalho, pessoas envolvidas, onde há muito carinho, onde há muito amor, onde há muita música, muita alegria em nossas rodas, em nosso circo. Então, quem chega aqui vê a preparação da festa e fica encantado, porque é tudo muito bonito, é tudo muito sagrado, é tudo muito animado, as pessoas vestidas de acordo com as suas funções, os seus cargos, né, paramentadas, de acordo com o que pede a nossa ritualística. E nisso as comidas têm todo um preparo também, um preparo sagrado, vamos dizer assim, para ser abençoada, tanto para servir em oferendas aos nossos orixás, como para servir ao público que vai prestigiar a festa. Nossos roncós, nossas camarinhas, né, onde a gente faz as nossas feituras, nossos barracões. Então, assim, sempre há uma tradição familiar, hierárquica dentro do candomblé. Isso é muito bonito, isso é muito importante. Essas normas que são dentro da casa. Hoje em dia a gente vê que se perdeu muito essa hierarquia, esse respeito que a gente tem com os mais velhos, né? Que são as pessoas que são mais sábias, as pessoas que trazem o conhecimento do candomblé. Hoje em dia é muito comum a gente ver as pessoas chegar no terreiro e começar a encostar nos cantos, não tem aquele preceito de chegar e cumprimentar o pai, a mãe de santo, os irmãos mais velhos, né? Cumprimentar os locais sagrados da casa. Não, hoje os filhos chegam e já vão para os seus cantos, às vezes conversar, bater papo, olhar em seus aplicativos, nos seus aparelhos celulares, né? Então, assim, perdeu muito da tradição do candomblé, aquela tradição de se chegar, porque quando você chega no terreiro, você vem para harmonizar, você vem para completar o cargo da sua hierarquia. Então, você vem para se harmonizar. Primeiro passo, quando chega-se na casa de candomblé, né? Pedir a bênção, pedir a licença para se entrar, pedir a bênção ao zelador, à mãe de santo, né, aos irmãos mais velhos, depois ir para o seu canto, primeiro meditar, né, fazer sua oração, sua prece, e se prontificar a ajudar a casa, né? Não, mas eu sou muito noviço ainda, eu não tenho permissão para estar participando dos cultos sagrados. Mas você pode ajudar na cozinha, pode ajudar dentro do espaço comum, né, do pessoal, a preparação da limpeza da casa, a preparação das comidas dos orixás, auxiliando. Isso é um grande aprendizado para cada um. Porque se você não tem esse aprendizado, se você não chega mais cedo, se você não se prontifica a ajudar, a querer aprender ali desde o início, a ver como que se monta uma sala, como que se prepara um alimento, como que se faz a hierarquia de chegar, de sair, aonde você tem que cumprimentar ao chegar dentro do candomblé, você acaba pulando uma fase, ficando assim, se tornar, né, às vezes as pessoas assim, geralmente não se torna um sacerdote da nação. E vai se perdendo dentro do contexto, vai se tornando comum, vai perdendo a beleza, o encanto da casa.
As pessoas às vezes chegam, né, os iaús chegam com aquele roupante, mas eu não posso limpar, eu não posso varrer, eu não vim aqui para isso, eu vim aqui para rezar. Mas é uma família, o candomblé é uma família. E dentro de uma família, a gente tem que pegar e fazer o que é necessário para que se funcione, para que tudo corra bem dentro da casa. E esse manejo, a gente tem que pegar os mais novos, não porque os mais novos são obrigados a limpar, não, mas os mais velhos vão estar envolvidos com os trabalhos dos oriaxés, o fundamento da casa, que é muito complexo, tem muita concentração e muitos anos de prática e aprendizado. E aquele que está ali dentro, que é o zelador, né, que está sob toda a sua responsabilidade, ele foi um iaú. Então ele começou ali aprendendo, vendo, ouvindo, vendo as macotas trabalharem, vendo as macotas vestindo um orixá, vendo as macotas montando uma sala, fazendo uma comida, um amalá, um ebó, fazendo toda essa ritualística, para que ele aprenda, não, isso aqui, essa determinada comida é para esse orixá, essa determinada comida é para essa outra iabá, essa bebida se serve nesse copo, nessa vasilha, se monta a casa dessa forma, se oferece a comida dessa maneira. Então isso você vai aprendendo ali dentro, junto com as macotas, né? Que as macotas vão orientando, vão te passando o que você pode fazer, como é que se prepara o amalá de Xangô, né? Como é que se prepara a comida de Ogum, de Inhansã, né? E dos demais orixás. Então assim, sem um início, sem uma base, sem um ponto de partida, não se chega. Infelizmente, é o que eu falei no início, essa tradição está se perdendo, né? As pessoas hoje aprendem muito, acham que aprendem muito pelos meios eletrônicos, pela internet, né? Perdeu, assim, aquela tradição de chegar, de sentar, de ouvir as histórias, de ouvir os ensinamentos. As pessoas acham que a internet substitui os anos, né, dos nossos zeladores, dos nossos pais, avós, bisavós de santos, né, quem tem o privilégio de tê-los vivos ainda, né, as histórias dos nossos pretos velhos, né. Então as pessoas pegam aqueles conhecimentos dentro da internet e começam a montar casa, a montar trabalhos, a fazer fundamentos que eles não sabem de onde vem, o que está manipulando, o que está ocorrendo com aquela energia que está se manipulando. Aí a gente vê essas histórias terríveis de acontecimentos, né? Onde o cliente, vamos dizer assim, precisava de um atendimento para a filha, né? O consulente ia lá para ter aquele caso de saúde da sua filha ser resolvido, né? Que o médico não conseguiu achar solução para aquilo, e o dito, né? O dito zelador de santo trata eles como um cliente para tentar ganhar um dinheiro, para tentar ludibriar o conhecimento, que não é do caminho do candomblé. Nós estamos na nação, somos de nação de Omolocô, somos do candomblé, de matriz africana, né? Então nossos trabalhos são para auxiliar, para ajudar as pessoas, e não para meios de ganhar dinheiro, de tirar proveito de situações que porventura as pessoas estão passando por dificuldades. E esses ditos zeladores de santos que se formam pela internet, que se diz grandes conhecedores, né? Eles tiram esses aprendizados eletrônicos, mas eles não sabem o que estão fazendo, eles não sabem o que vai à cabeça de cada um, o que o orixá de cada um bebe, come, pede, quebrar as quisilas dos caminhos daquela pessoa, que orixá que combina com um determinado ritualística. Então eles pegam e fazem. Uma pessoa que mexe errado no orioperê, na cabeça de um consulente, de um filho que está na casa, por saúde, né, ou por fé mesmo, por amor, isso pode mudar toda a vida da pessoa.
pode levar essa pessoa a desenvolver vários problemas de saúde, pode desenvolver problemas sociais. Em vez de trazer uma coisa que vai trazer uma alegria, vai trazer uma angústia, uma depressão. Então é muito sério, como o meu tata sempre nos disse. Mexer na cabeça, no Orioperê, tem que ter muito conhecimento, muito estudo. Por isso a gente sempre prega, nós temos que ter a nossa hierarquia, os nossos IAOs. É tão bom a época de IAO, de aprendizado, de conhecimento do novo, de tudo daquela movimentação, de ver aquilo, os encantos que são. Então, assim, é muito bom. O eterno, nós somos sempre um eterno IAO, um aprendiz do Orixá. Mas essa fase de aprendizado é primordial. Mas, infelizmente, estamos perdendo este meio. Nossas tradições, né? nossos ritos estão se modificando, estão tendo outras linhagens envolvidas no candomblé, né? Então, assim, isso tudo a gente vê que não veio dos nossos avós, não veio dos nossos pais. Isso foi de mudanças, né? A idoneidade das pessoas com a sua casa. Tem pessoas, tem filhos, né? Que vão mudando de pai, mãe, de zelador de santo, né? Conforme muda de roupa. Ah, não, mas o Joãozinho da casa tal é o que está em ascensão, é que veio da Bahia, é que tem o melhor axé. Ah, não, então eu vou sair da casa do meu pai e eu vou lá me deitar para ele, né? Então, assim, você pega a sumbanga de uma pessoa, né? A sumbanga é a sua identidade dentro do candomblé. É o seu início, aonde você nasceu, quem foi seu pai, quem foi sua mãe, quem foi seus padrinhos, seus avós, seus bisavós, toda a sua linhagem de santo. Isso é a sumbanga, é a sua história de início, né, do candomblé. Você pega a sumbanga da pessoa, ela tem um zelador em Goiânia, um zelador em Anápolis, um zelador em Brasília, um na Bahia, um no Rio. Então, assim, sempre mudando, buscando alguma coisa. Então, assim, essa vaidade de estar mudando, de estar querendo buscar, é muito prejudicial. Porque antes de se deitar para o orixá, antes de se fazer o seu oriaxé, o seu fundamento, o filho tem que ter muita convicção, tem que ter muita certeza do que está fazendo. Por quê? Não que deitar para o orixá, você está fazendo alguma coisa que possa te prejudicar. Não estou falando isso. Estou falando da sua identidade com aquela casa onde vai ser feito o seu fundamento. Você tem que conhecer a trajetória, de onde aquela pessoa veio, da onde ele se formou, quem são os pais de santo dele, quem são os avós de santo, qual é a árvore genealógica, a sumbanga daquele terreiro. Não se deixe levar pelo brilho, pela beleza, só pelos cânticos. Não. Se aprofunde. Por quê? Porque depois que você deitou, você tem que seguir a lei daquela casa. Ele é seu pai, ele vai passar a ser seu pai. No seu oria, axé, nos seus fundamentos, nos seus assentamentos, em toda a sua vida sacerdotal, ele vai estar presente. E você vai tirar uma mão de um zelador do seu Orioperê só no caso de falecimento. Senão você não tira. O ideal é que você continue aquela árvore, você tenha certeza do que você está fazendo. Porque se você não tiver certeza, você vai ficar sempre naquela busca de uma coisa que você não sabe nem o que é, na verdade. Então, por isso, ao se iniciar, quando a pessoa vê, sente o candomblé, a pessoa que vai pelo coração, né, pelo amor, né, vamos dizer assim, ele se encanta, é maravilhado, fica maravilhado com a beleza, com os cânticos, com tudo que se passa dentro de uma casa, de uma roça de santo. E essa roça de santo, ela tem que ser bem escolhida. Então, assim,
A pessoa, ao entrar numa casa, ao escolher uma casa, para que se faça o seu oriaxé, se faça o seu fundamento, se forme em seu grau, se seja um girante, ou seja um ogã, ou uma macota, né? A pessoa tem que escolher bem, estudar, ver, porque a empolgação quando se chega na casa de candomblé é muito grande. É tudo muito bonito, é tudo muito lindo, mas tem muitas obrigações. Nós temos muitos deveres dentro da casa de santo, a hierarquia principalmente, o respeito com os inquinces, com os nossos orixás, o respeito com os nossos mais velhos, né? Isso é muito importante, essa busca da origem da casa, de como aquela casa foi fundada, se aquele zelador preza essa hierarquia, se ele fala bem dos seus ancestrais, da sua árvore genealógica na espiritualidade. Isso tudo é muito, muito importante de se ver, né? De se entender, antes de se entrar no candomblé. Falando um pouco mais do Omolocô. O Omolocô, né, são os filhos do terreiro, né, vamos dizer assim, né, como meu bisavô de santo falava, o Tata Pereira Antônio Camilo Queoroquê, né? Porque Omo é filho e Oco, fazenda zona rural. E como se deu esse nome Omolocô? Como pela repressão da época, né? A época, o pessoal tinha que fazer os cultos no meio das fazendas, no meio das plantações, debaixo de árvores, escondido para que não sofresse as sanções da época, né? Preso, às vezes os negros irem para o tronco, né? Então, com isso surgiu a Omolocô, os filhos do terreiro, né? Há quem diga também que a Omolocô é devido ao orixá Ocô, a deusa da agricultura, que era cultuada nas noites de lua nova pelas agricultoras de Inhame. Então, assim, tem algumas vertentes que se falam sobre o Omolocô. Erroneamente, o pessoal se fala que a Omolocô é uma umbanda-omblé, né? É uma umbanda misturada com candomblé, porque nós tratamos a linha de Salauim. E essa linha de Salauim é a que se mais aproxima da Umbanda, na linha de Umbanda. Mas o Omolocô tem os ritos sagrados dos orixás. Nós cultuamos o mesmo panteão que todo o candomblé cultua. Nós temos os nossos assentamentos, os nossos fundamentos, os nossos otás, né? Então tudo é fundamentado conforme as leis do nosso candomblé, da nossa nação de Omolocô. Quando eu comecei, né? Quando eu iniciei, que eu fui a primeira vez que eu tomei conta, né? Da religião do candomblé, né? Da matriz africana, eu tinha, em média, 13 anos de idade. E quando eu cheguei, eu sempre ia no centro espírita kardecista na minha casa. Meu pai era ministrante, né, de centro kardecista. Eu não me sentia completo, eu não sentia que aquilo ali estava interagindo dentro de mim. Eu gostava das palestras, eu me sentia bem com aquelas orientações, o pessoal era muito culto, né? Muito culto. Mas quando eu conheci o nosso candomblé, a nação de Omolocô, nos nossos cultos, eu vi algo diferente, algo tocou dentro de mim. Aquela angústia existencial que a gente tem, principalmente quando a gente é mais novo, de o que eu vim fazer, o que eu vim deixar nessa terra. Eu só vim consumir, eu só vim destruir, eu só vim fazer algo que eu não sei o que é, que isso deixa a gente vago, frustrado, às vezes assim, sem uma motivação. Quando eu entrei no terreiro, que eu senti a vibração dos orixás, os atabaques tocando, aquilo tocou dentro da minha alma, dentro do meu ser, mudou a minha essência, me trouxe um equilíbrio psicológico e espiritual muito grande. Eu sofria muito com a minha ancestralidade, eu acordava às vezes à noite, que tinha cobras subindo nas camas, tinha animais correndo pelas paredes, eu era muito
sofria muito turbulência durante a noite com a minha ancestralidade, e dentro do kardecismo eu não consegui resolver esse meu problema. Eu ficava muito angustiado, somente às noites. Quando eu fiz a minha primeira obrigação, no ano de 1990, que eu deitei e fiz minha iniciação, a minha ancestralidade se manifestou. Essas angústias, esses tormentos que eu tinha na noite, se passou, acabou. Aí eu comecei a ver dentro do candomblé a verdadeiro princípio, a verdadeira ação que ele veio trazer para a Terra, para a humanidade. Eu tenho uma tese pessoal minha, que religião é igual à medicina. Cada uma cuida de uma parte. Tem um cardiologista, tem um neurologista, tem um pediatra, o geriatra, né? Várias vertentes médicas. E a religião tem também suas vertentes. Os espiritualistas, né? Os evangélicos, os católicos. Cada um cuida de uma parte. E cada pessoa tem que caçar dentro da religião o seu equilíbrio. E o equilíbrio da pessoa vem de dentro, não daquilo que está pregado pela sociedade. Então isso me fez refletir muito, essa ideologia, essa forma de ver, que a minha religião, ela veio para mudar esse dogma, que a minha religião, a nossa nação, o nosso culto, veio para trazer a verdade, o candomblé, a verdadeira nação de Omolocô, a origem da nossa ancestralidade, o motivo de estarmos aqui para ajudar as pessoas, para tirar aquele sofrimento, aquelas dores internas que as pessoas sentem. Então isso me tornou assim muito, me completou muito como pessoa. Tenho muita satisfação, muito orgulho de pertencer a essa nação, a poder ministrar os cultos em minha casa, a ter meus filhos como membros da minha corrente, não como filhos, meus filhos carnais, filhos de santo, né? São filhos de meus irmãos de santos, meus amigos como os meus filhos de santos, que todos os meus filhos eu torno como amigo, porque a gente tem um elo muito próximo. Então, assim, isso mostrou que eu estava certo quando eu me iniciei, que a minha religião, ela trouxe realmente o que faltava para a minha vida, o equilíbrio, você poder acordar de manhã e ver que você somou na humanidade, que você contribuiu, que você pôde fazer algo que mudasse a vida de uma pessoa, mesmo que for com uma oração, ou com uma comida, com um AG1, né, para aquela pessoa que precisava nos nossos trabalhos, né? Que muitas pessoas nos procuram, às vezes, nas nossas festas de orixá, que já conhecem a nossa ritualística. Muitas pessoas vão pelo alimento. São muitas pessoas que têm muita dificuldade, né? Então, assim, as pessoas vão conhecendo e vão vendo que na casa de candomblé, de matriz africana, é uma família. Ele não tem, se é o rico, se é o médico, se é o pobre, ele não tem distinção lá dentro. Então chega, ele é bem acolhido, ele recebe o tratamento que qualquer um recebeu lá dentro. Ele é acolhido, ele é curado, ele é limpado, ele é alimentado, ele é vestido. Então o trabalho é muito grande. Então, devido a esse momento que a gente vive, né, de muita dificuldade, essa pandemia que veio restringindo o nosso contato, a nossa casa, né, as casas de matriz africana, em todo geral, acredito que isso ficou comum em todas as casas, não podíamos estar aberta a atendimento ao público. E tem aquelas pessoas que dependem da nossa casa até para alimentação, às vezes para um banho, às vezes para uma conversa, um psicólogo, né? Eles acham muito interessante conversar com a gente para tomar uma decisão. Então isso tudo foi tirado dos nossos membros, das nossas pessoas que frequentam a nossa casa. E com isso também as ajudas que o pessoal nos dava,
né, com os materiais litúrgicos, os irmãos que frequentavam a casa. Então isso foi tornando muito difícil os nossos trabalhos. Com a lei Valdir Blanc, né, com esses projetos que montou da cultura, veio nos dar mais um fôlego, nos ajudou a reestruturar nossas casas, abrir nossas casas novamente, ajudar na alimentação de pessoas, ajudar no atendimento àquelas pessoas que estavam precisando daquela oração, ou daquela comida, ou até mesmo do acolhimento, né? Então é muito importante os nossos trabalhos, é muito importante para a sociedade. O candomblé, ele agrega fatores muito importantes à nossa sociedade. As nações de matriz africana, elas trazem uma ancestralidade muito grande para a gente, para nós, para o nosso povo, né? Às vezes o pessoal tem muito preconceito, né? Ir numa casa, às vezes quando falam de um Exu, né? De uma bombogira, né? O pessoal fica com muito preconceito, porque se associou muito isso ao demônio, né? A coisas devassas. E na verdade não tem. O Exu é um orixá, é um sagrado. Ele não tem nada de demoníaco, nada de mal, ele não faz trabalhos para o mal. O mal somos nós, o ser humano. O ser humano que deturpa tudo que ele põe à mão. Se você pegar toda religião, tudo que você pegar é sagrado. Fala de amor ao próximo, fala de doação, né? Mas o homem põe o dedo e ele quer pôr a religião como dinheiro. Então isso acabou trazendo muitas consequências dentro do meio religioso. E no candomblé não foi diferente. Algumas coisas aconteceram também que levaram também, às vezes, né, nossos historiadores nos falam sobre os negros, né? Às vezes eles faziam algumas oferendas, né? E colocavam nas encruzilhadas, colocavam velas ali ao redor, colocavam às vezes uma pinga, uma marafa, para os seus ancestrais, para os Exus, né? E colocavam também para aqueles negros que estavam fugidos, que estavam no mato. E eles falavam para os senhores das fazendas, né? Que aquilo ali era de Exu, era de Pombagira. E ligava aquilo ao lado do medo daquele pessoal, ao medo, ao impressionismo. Falava, isso aí, ó, é o Exu é o demônio. Para que aconteça? Isso gerava o que no senhor da fazenda? Gerava o medo, ele não chegava perto, quando ele via aquilo ali, ele saía de perto. E aquilo ali alimentava, às vezes, o negro fujão, né, que estava ali no mato, escondido com a sua família, ou a mulher que estava ali. E nisso, quem nos orientou a esse modo de trabalho? O Exu que nos deu o caminho. O Exu que nos orientou como é que faz essa forma de trabalho. Então, assim, houve uma comparação, né, dos nossos orixás aos santos católicos, né? Oxalá, Jesus, Cristo, né? Então, assim, e todos os outros, né? Mas isso veio porque não que foi uma coisa errada de se fazer na época. Foi o meio que os negros achavam de cultuar os seus orixás. Jesus não é Oxalá, né? Oxalá é um inquince, é um orixá de um pantaleão africano, né? Mas os negros não tinham outra opção. Como eles poderiam cultuar, rezar, se eles não tinham como trazer os seus assentamentos, montar os seus assentamentos nas igrejas, ou nas senzalas, ou em suas casas, ou montar os seus terreiros? Eles não podiam. Então o que eles fizeram? Eles associaram a cada orixá um santo católico. Porque quando os senhores, né, levavam os escravos às missas, eles muitas vezes estavam ali cultuando os seus orixás, né? É uma forma de trazer aquilo ali para o meio deles, eles conseguiram cultuar, manter. E a outra foi o Molocô, né? Que foram dentro das roças de santo. Por que roça de santo?
porque os trabalhos eram executados dentro das roças, nos meios das plantações, para que não se ouvissem os sons, os cânticos, as orações, os engorossis, os engorogis, né? Então eram cultuados lá, debaixo de gameleiras, né? No meio das plantações, para que os senhores não vissem e não profanassem o sagrado daqueles que vieram. Nossa religião de matriz africana, se a gente pegar a nossa história, foi o que mais trouxe cultura para dentro do nosso país. Vieram escravos, né, escravizados para o Brasil, reis, rainhas da África, que vieram para o Brasil, que vieram à força, que largaram toda a sua família, às vezes os seus templos, as suas origens, os seus reinos, né, as suas terras, e vieram para cá. Então esse povo veio e trouxe toda a sua cultura de reis, de rainhas para cá. Então assim, quando a gente marginaliza, né, às vezes o pessoal marginalizava demais a religião, mas o candomblé é uma religião de preto e pobre. Não. Nossa religião sempre foi dos reis, das rainhas. Só que nós atendemos o público pobre. Nós não temos distinção. Se a pessoa é rica, se a pessoa é preta, é amarela, é branca, se ela é pobre, se ela é deficiente, se ela é doente. Nós não temos esse preconceito. O candomblé, ele agrega a todos os gêneros, a todas as pessoas. Porque o candomblé é uma família. O candomblé é uma família que abarca. E quando a pessoa chega no candomblé, né, que ela vem às vezes só pela dor, né, ela vem pelo sofrimento, às vezes procurou todos os recursos, que ele entra dentro da casa do candomblé, ele vê esse universo familiar, essa harmonia que tem, essa hierarquia que todos têm dentro do candomblé com o pai, o respeito com o pai, o respeito com a mãe, com os irmãos mais velhos, com os irmãos mais novos também, porque não é que a pessoa tem um cargo de tata, macota ou gã, que ele pode tripudiar sobre o outro, né? Não, ele está ali para ensinar, para aprender também, né? Porque todos nós aprendemos a cada dia, o orixá sempre nos ensina a cada dia. Então, com isso, ele vê que o candomblé mantém as tradições antigas da família, da gente ouvir o mais velho, ouvir as histórias dos mais velhos, ouvir o exemplo de vida dos mais velhos, respeitar. Quando o mais velho está falando, você cala, escuta. Quando chega a sua vez de pronunciar a sua palavra, você se manifesta. Então é muito bonito ver essa hierarquia dentro do candomblé. Nas casas tradicionais, lógico, como eu falei mais cedo, tem muita casa que se formou, né, mediante a internet, se formou ficou pulando. A gente tem um ditado que fala girebó, né? Pessoa que gira de casa em casa, não para em terreiro nenhum e diz que aprendeu muita coisa. Então, assim, infelizmente, essas pessoas vão plantar e vão colher o que fez, né? Então, vão trazer filhos que não vão ter a mesma hierarquia, né? Não vai tentar separar as pessoas pela sua posição na sociedade, né? Então, você vê essas casas às vezes pomposas, bonitas, né? De festas glamurosas, mas você vai ver o fundamento da casa não existe. Você vai ver a raiz da casa, a casa não tem um fundamento, não tem uma hierarquia, né? O cara teve 10 mãos no oriaxé dele, o cara teve 10 casas que passaram. Fala mal do seu pai, da sua mãe, né? Então, assim, todas as escrituras falam: honrai seu pai e sua mãe, né? Então, a gente tem que tentar manter, né, a nossa cultura, o nosso candomblé, a nossa matriz, né? Que é o respeito aos mais velhos, a obediência,
o pensamento retilíneo, o amor ao próximo, o amor à natureza, preservar. Se a gente não preservar, a gente não vai conseguir. Tentar também conseguir os nossos espaços para os nossos trabalhos, unirmos mais as nossas casas, para que a gente consiga espaços para fazer os nossos trabalhos, os nossos rituais, as nossas oferendas, para que a gente não veja mais pelas ruas oferendas colocadas para afrontar a fé de ninguém. O candomblé está aqui para somar, para trazer mais harmonia, para agregar as pessoas, agregar conhecimento, trazer cura às vezes ao sofrimento, né? Não é porque a pessoa foi no candomblé e conseguiu a sua cura que ele tem que se tornar um filho de santo. Não, ele pode ser um adepto, ele pode ser uma pessoa que vai falar bem, simplesmente, porque nós estamos ali para ajudar, nós estamos ali para trazer o bálsamo àquelas pessoas que precisam, trazer a ajuda àqueles menos favorecidos, trazer consolo ao coração de quem perdeu às vezes um ente querido, trazer o entendimento daquelas pessoas que estão passando por depressões, né? Onde elas têm muito conselho com os nossos bondosos pretos velhos, né? Pegar o caminho com os nossos Exus, né? As nossas bombogiras, né? Então o candomblé veio para trazer essa interação das pessoas e não cobrar das pessoas. E a Lei Valdir Blanc vem nos ajudado muito. Eu estou aqui para agradecer a lei, agradecer a esse projeto maravilhoso que está dando força para a gente continuar trabalhando, manter as nossas casas abertas, as nossas casas funcionando, as nossas casas com os nossos trabalhos, com as nossas atividades sociais, com os nossos trabalhos sociais, com o nosso cronograma de trabalho. Então, assim, é muito bom, é muito importante. Nós dependemos muito do poder público, né? Porque nossas casas, as nossas despesas são muito grandes com os nossos trabalhos, nossas despesas são muito grandes com os materiais litúrgicos, com os materiais, com as comidas, com as bebidas, com o material que a gente ajuda as pessoas que vai nos nossos cultos. Então, assim, o candomblé é uma família, o que eu queria frisar muito. O candomblé é uma família, é de tradição, de matriz africana, onde se prega o amar ao próximo, o amor à natureza, o amor aos orixás, o amor aos animais, à sociedade em si, né? E isso é muito bem lembrado. Se vocês pegarem os livros, né, dos grandes escritores, historiadores da nação, dos cultos aos orixás, vão ver que o candomblé, ele veio de uma forma familiar, né? Uma forma familiar, uma forma de ensinamento familiar, onde o pai passa para o filho passa para o irmão, o amigo. Mas para que isso aconteça tem que se ter o quê? Muito respeito, tem que se ter muita dedicação, muito amor envolvido, né? E carinho com os seus afazeres, carinho com o seu zelador, entendimento e muito estudo, meus irmãos, muito estudo. O candomblé detém muito estudo, a gente tem que estudar muito todos os dias, porque é muito aprendizado, é muita oracia, é muita oração, são muitos banhos, muitos tipos de bori, são mais de 1.500 tipos de bori. Então, para cada determinada situação. Então, para que se tenha esse conhecimento, se tem que fazer o quê? Estudar, pegar uma casa que pregue o conhecimento e ser fiel àquela casa. Interagir, participar, ir nos trabalhos,
pedir material para estudar, pegar bons livros, estudar a origem, a forma que se dá o seu candomblé, para que você seja no futuro um zelador, um tata de inquince, que tenha bagagem para ensinar, para passar para os seus filhos, para os seus adeptos, para os seus simpatizantes, né? Para os seus iaôs, abaôs, né? Para todos aqueles membros que venham a formar a sua roça de santo, a sua família do seu candomblé. A minha família está de braços abertos, nosso abaçá se encontra-se no setor Goiânia 2, a gente tem trabalhos agora está flexibilizando, né? Mas uma semana sim, a outra não, quer dizer, de 15 em 15 dias nós temos trabalhos às terças-feiras e às sextas-feiras, uma sexta ao mês. Tá? Os irmãos que quiserem visitar, nos ajudar em nossos trabalhos sociais, em nossos projetos culturais, tá? Estamos abertos para os irmãos, para todos aqueles que quiserem participar de nossa casa. A nossa nação de Omolocô, né? Espero ter agregado alguns valores, algum conhecimento para vocês, algumas dúvidas que talvez vocês pudessem ter. Contei um pouco da minha história, né? De como foi a minha origem, o meu meio, né? Hoje eu falei que foi difícil o entendimento dos meus pais no início, né? Mas hoje meus pais são adeptos à nossa casa, aos nossos cultos de matriz africana. Então, assim, não deixaram de ser kardecistas, mas abriram os olhos para a nossa religião, viram como a grandeza, como a beleza que é o nosso culto, a pureza que são os nossos orixás, a grandeza que temos a passar de história, de conhecimento, de sabedoria, de remédios naturais, né? Que muitas pessoas vêm em busca dos nossos remédios, porque os nossos pretos velhos, os nossos tatas, nossas macotas manipulam as ervas, né? E essas ervas trazem a cura de muitos males, E isso tudo é bem procurado, né? E a nossa religião trouxe esse entendimento da nossa nação. O candomblé, os cultos afros brasileiros, né? Os nossos projetos sociais, então são muito abrangedores para a sociedade. Quero agradecer aqui mais uma vez a Lei Aldibrand, projeto pela produtora CRJ, por estar nos trazendo esse projeto, nos ajudando a manter a nossa chama acesa, as nossas casas abertas. Muito obrigado. Olorum no do pé a todos os irmãos. Boa noite.